nós temos a Ti, Senhor, para crer, nós temos a Ti para clamar, os nossos olhos estão postos em Ti, e sabemos, ó Pai, que Tu és o supridor não só do nosso corpo físico, mas o Senhor é aquele que supre a nossa alma. Aleluias! Declare aí onde você está, na sua casa, porque quando o Rei entra na nossa casa, na nossa vida, e nós reconhecemos que Ele está no nosso meio, faz diferença. Aleluias. Queridos, uma alegria estar nessa noite hoje com você. Aonde quer que você esteja, na sua casa, no seu carro, eu não sei, mas eu sei que Deus tem uma palavra poderosa, porque hoje é a sexta profética. E eu quero perguntar, você sabe como você vai receber o suprimento, o maná, em tempos difíceis, no deserto? Eu quero ler com você Êxodo 16. Vou falar de novo. Abra sua Bíblia. Capítulo 16 de Êxodo, verso 12. Vamos, gente, ajuda aí, ajuda aí. Ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu, o Senhor, sou seu Deus. Quando os israelitas viram aquilo, verso 15, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Queridos, esse texto, ele trata do suprimento que Deus deu para o povo que Ele havia tirado do Egito, da escravidão, e estava a caminho de Canaã, a terra prometida. Só que existe um detalhe aqui. Deus estava livrando eles da escravidão, de 400 anos de escravidão no Egito, mas estava levando eles para Canaã, para a terra prometida, pelo deserto. Deserto onde nada se plantava e nada se colhia. Imagina você, uma multidão de mais de 3 milhões de pessoas que estava num caminho longo e precisava ser suprida em uma terra desértica. O povo saiu com muita alegria, muita empolgação, mas de repente, esse povo começou a se queixar. Olha o que diz o verso 3 de Êxodo 16. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado lá no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas você nos trouxe a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Meu Deus do céu. A cegueira dessas pessoas era tão grande, com esse espírito de murmuração e incredulidade, que não havia nenhuma evidência que enquanto escravos no Egito, eles podiam comer ao redor de mesas essa fartura com pão e carne, ou podiam se alegrar com alguma coisa. Ali eles estavam em situação de escravos. Eles estavam comiam mal, eram maltratados, estavam de maneira subhumana. Mas a cegueira lhes fazia acreditar que eles tinham mais antes do que quando eles começaram a caminhar ali, conduzido por Moisés, orientado por Deus para a terra prometida. E diante de uma reclamação tão grande, Deus falou para Moisés: Moisés, é o seguinte, eu vou sustentar esse povo. Eu vou sustentar esse povo com carne e com pão. Todos os dias vai haver uma porção de pão, de manhãzinha, e final da tarde haverá carne. Foi quando Deus mandou no deserto maná e codornizes.
A ordem era clara. Todos os dias você vai recolher uma porção. Apenas na sexta-feira você vai recolher 2 porções. Porém, ninguém estoque para o dia seguinte. E quem insistia em estocar, quem fosse desobediente, o maná apodrecia e a comida não servia de nada. O maná, queridos, naquele momento foi dado com um propósito. E qual era esse propósito? Era para desatar princípios de suprimento, seja na situação que for. Naquele momento no deserto, Deus mandou o maná com um propósito de suprir o povo no deserto. E aqui eu quero falar de alguns princípios que nós encontramos nessa ação de Deus com o povo dele. Primeiro, o que nós vemos aqui? Que o deserto não é impedimento do cumprimento da palavra. Queridos, a gente tem que entender uma coisa, ela tem que entrar dentro de nós, ela tem que fazer vida dentro de nós. Se Deus, Ele fez uma promessa, ela irá se cumprir. O fato de Deus ter guiado os israelitas pelo deserto não poderia ser motivo para a incredulidade deles, visto que este povo era um povo que tinha presenciado inúmeros milagres. Era um povo, gente, que quando eu fico vendo as cenas, aqueles filmes épicos, aqueles filmes que retratam os milagres, as maravilhas, eu fico embasbacada quando eu vejo que aquele povo presenciou as 10 pragas do Egito e eles foram poupados em cada uma daquelas pragas. Eu fico estarrecida quando eu vejo que aquele povo reclamão, era aquele povo que tinha sido tirado da escravidão com sinais e maravilhas, e depois passou de pés enxutos pelo Mar Vermelho, e era um povo que viu a coluna de fogo e a nuvem sobre eles. Naquele momento, eles presenciaram coisas que nós, nessa geração que nós vivemos, não tivemos a oportunidade. Quando os israelitas reclamavam da comida no deserto, eles estavam esquecendo que antes, além deles comerem muito mal, eles eram tratados de forma subhumana, com muita maldade, com muita dureza. E essa atitude deles de incredulidade, é porque na realidade, a incredulidade se apoia na mentira para justificar a própria incredulidade. E isso acontece com muitos de nós. Nós recebemos uma promessa, melhoramos em várias áreas das nossas vidas, experimentamos vários milagres, experiências com Deus, sabe, coisas incríveis, só que aí vem uma luta. Aí nós passamos por algum deserto e parece que a promessa sucumbiu. Gente, presta atenção no que eu vou falar. O fato de nós estarmos vivendo essa pandemia não quer dizer que algum plano de Deus sucumbiu. O fato de nós estarmos em luta não quer dizer que Deus perdeu o controle de alguma coisa. Deus nunca perde o controle. Pode haver deserto, pode haver, sabe, lockdown, comércio fechado, você está sem faturar 2 meses, pode ser que você esteja enfermo, não interessa. Os planos que Deus deu, as promessas dele, jamais vão cair por terra, porque Ele é fiel para cumprir aquele que prometeu, porque o Senhor zela pela palavra que sai da boca dele. Sabe, parece até que alguma promessa dependia de que não houvesse deserto no caminho. Parece, sabe, que o deserto seria algum impedimento, ou que Deus foi surpreendido com o caminho que os israelitas pegaram. Deus nunca é surpreendido.
Sabe, aprenda uma coisa, com deserto ou sem deserto, com pandemia ou sem pandemia, Deus é fiel e poderoso para cumprir tudo que Ele prometeu. Sabe, o deserto ele não impede nada, 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 nada. O deserto no nosso caminho é como um asfalto que Deus prepara para nos levar até a promessa. Deserto é ponte para você chegar onde Deus preparou para você. A grande certeza é que quando nós cremos em Deus, nada, absolutamente nada, pode confundir os planos de Deus. Se Deus disse, Ele fará. Segundo princípio que eu vejo, de Deus, sempre de Deus. Por mais habilitado, influente, rico, poderoso que você seja, mas de Deus, sempre de Deus, virá o nosso sustento. Deuteronômios 8, verso 17 diz, não digam, pois em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele quem lhe dá a capacidade para produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Gente, o maná era a prova material, que era Deus quem provia o sustento diariamente. Nós precisamos entender que nós somos alvo do cuidado de Deus, para que a gente não venha achar que somos nós. É a nossa capacidade, é a nossa influência, é a força que eu tenho, sabe, que nos capacita a ganhar. Não é mérito nosso que nos capacita a alcançar promessas. Basta um segundinho sem ar, que nós morremos. E não há poderes, não há dinheiro, não há nada que impeça isso. Sabe, a nossa dependência de Deus é clara. O sustento sempre vai vir de Deus. Eu me lembro muito do Schumacher, heptacampeão de Fórmula 1. Eu nem imagino o patrimônio que esse homem tinha. E um dia, esquiando nos Alpes suíços, ele sofreu um acidente. E hoje, a pouca informação que o mundo tem a respeito dele é que ele vive em estado vegetativo. Os nossos olhos sempre, sempre têm que estar focados no Deus, no poderoso, no nosso Criador, no dono dos céus e da terra, naquele que dá e tira a vida do homem. Sabe, nós temos vivido um tempo de medo, de incertezas, de insegurança. Nós não temos um governo para nos sustentar, nós não temos um lugar seguro no mundo para nos refugiar, e não há dinheiro que possa nos consolar no tempo que nós estamos vivendo. O nosso único sustento material, seja material ou físico, só tem um lugar para vir, e esse lugar é de Deus. É Ele que pode, somente Ele que pode nos suprir. Terceira coisa que eu vejo nesse cenário do maná, sabe, desse princípio que Deus nos dá para sermos sustentados por aquilo que vem dEle, que o maná é um desatar de Deus na nossa vida. O maná, ele simbolizava a nossa comunhão com Deus. Gente, o maná é a palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra na sua vida tem que ser diária. Ela não existe estoque. Eu li a Bíblia ontem. Eu orei ontem. É como você se alimentar. O almoço de ontem não tem valor hoje. A alimentação sua de ontem ficou no ontem. Não vai te alimentar no hoje. O maná era diário
para fazer o povo lembrar que Deus cuidava deles todos os dias. E eles tinham que crer ainda que no dia seguinte, pela manhã, aquele maná cairia novamente. Você precisa se alimentar de Deus diariamente, para que a incredulidade não te faça esquecer dos milagres de ontem e do que vai acontecer amanhã. Ai, no passado eu orava tanto, eu buscava tanto a Deus, eu tinha uma comunhão muito boa com Deus. Ficou no passado. Hoje, você só pode estar forte, preparado, fortalecido, se você tivesse alimentado hoje. A gente está vivendo um tempo que não dá para ter mais enganação. Nós estamos vivendo um tempo que não dá para a gente pensar, eu vou para os Estados Unidos amanhã. Não, eu vou começar minha vida lá. Eu vou sair dessa situação e vou para lá. Não! Nenhum lugar do mundo que você vá hoje pode ter maná. Somente na presença de Deus. Seja na Itália, seja na China, seja no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Nós só estaremos alimentados, fortalecidos, se hoje o Deus do suprimento estiver em nossas vidas. Outra coisa, o maná te alimenta sim, mas ele não te isenta de você fazer a sua parte. No verso número 11 diz o seguinte: o maná era como uma semente de coentro e a sua cor como de bdelho. Espalhava-se, o povo colhia e moía num grau e pisava em panelas e cozia e fazia dele bolos. E o sabor dele era como mel ou azeite fresco. O maná, ele era entregue em forma de semente. E as pessoas, o povo, tinha que pegar, tinha que amassar, tinha que moer, tinha que assar. Sabe o que isso nos diz? O Senhor vai nos dar sim as condições. O Senhor vai nos dar os instrumentos. Tudo vai estar acessível a nós, a nossas mãos. Mas o preparo é nosso. O buscar é nosso. Ele dá tudo, mas não nos isenta do nosso trabalho. E isso confirma a veracidade da palavra de Deus. Quando Adão teve que começar a comer do fruto do seu trabalho. Não pense você que aquilo que é responsabilidade sua, alguém vai fazer por você. Não pense que para você mudar de situação, começar a viver milagres, ver as coisas, bombando e acontecendo, alguém vai orar e você vai viver. Alguém vai jejuar por você e você vai se alimentar do jejum de alguém. Não pense que será assim. Você precisa assumir a sua parte da história. Você tem que entender que vai vir sim a semente do maná. Mas todo dia, não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, todos os dias. É você que vai pegar essa semente, vai amassar, vai produzir e vai colher. O homem viverá do suor do seu trabalho. Josué também foi assim. Deus falou para Josué: Josué, eu vou te dar todos os lugares que seus pés pisarem, que a planta dos seus pés pisarem. Vai lá, Josué, eu estou com você, Josué. Deus está falando conosco hoje. Ele está conosco hoje. Ele está conosco. Você que está sozinho em casa, presta atenção. O Senhor está com você. O seu comércio está com problema. Você está com medo. Desliga essa porcaria dessa televisão em nome de Jesus. Isso é fonte de desespero, de má notícia. Josué, ele teve a palavra: vai lá, eu estou com você, Josué, vai lá. Só que é o seguinte:
para cada cidade que ele conquistou, ele teve que ir lá e lutar. Ele teve que pegar a espada, ele teve que escutar a orientação de Deus, ele teve que buscar, ele teve que vencer os inimigos, ele teve que varrer cada cidade. E o Senhor faz isso conosco. Ele fala assim: olha, essa pandemia, esse isolamento social, esse momento não vai destruir a sua vida. Você não vai ser consumido. Você não vai ser consumido porque você foi despedido do seu emprego. Você não vai ser consumido por causa dos problemas que você está enfrentando. Vai lá, eu estou com você. Mas você tem que tomar a terra. Você tem que conquistar. Você tem que invadir o mundo espiritual. Você tem que se posicionar. Não é mais tempo. Não há mais tempo. Não há mais tempo para nós brincarmos. Não há mais tempo para isso. Deus, Ele é a nossa fonte. Mas Ele não vai contra a palavra de Deus. Contra a própria palavra. Deus não entrega o pão pronto para ninguém, mas Ele dá os ingredientes. Sabe, passar pelas lutas com hombridade, com fé, com resiliência. Crer que Deus está com você, se alimentar diariamente, não desistir em hipótese alguma. É um dever seu. Você tem que passar por esse processo. Esse é um processo apenas de lapidação. É um processo que te capacita a estar bem, a viver bem, a sobreviver e viver com abundância, mesmo quando você estiver passando pelo deserto. Queridos, tudo que você precisa, tudo sem exceção, está na presença de Deus. Está na presença daquele que entregou o Filho dele pela sua vida. Presta atenção no que eu vou falar. Eu estou quase terminando. Tem um ali. Eu quero te falar uma coisa. Milagre nenhum torna ninguém filho de Deus. Mas o Filho de Deus, aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, aquele que abre o seu coração para que Jesus entre, vive milagres. O milagre não te torna filho de Deus. Todos somos filhos de Deus. Engano, ledo engano. Mas o Filho de Deus experimenta milagres inimagináveis. Eu quero que você agora, está na sua casa. Sabe, talvez você só vá receber essa mensagem daqui a uns dias. Talvez você não vai escutar hoje. Talvez você não esteja online aqui comigo agora. Mas eu quero te dizer que Jesus está aqui agora. E que se você quiser, Ele vai entrar na sua casa agora. E vai ser nessa sexta-feira que Deus marcou para ter um encontro com você. Talvez você esteja sozinho em casa, sozinha. Talvez você esteja sofrendo tanto. Mas eu quero te dizer que se você tomar uma decisão neste momento, e você abrir o seu coração e repetir a oração que eu farei com você nesse momento, você nunca mais estará sozinho. Jamais haverá falta na sua casa. Você vai viver milagres como você nunca viveu antes. Você vai tomar posse de terras das quais você nunca imaginou que existiriam. Você vai se deliciar com o que Deus vai fazer na sua vida. E vai começar nessa noite com uma paz que excede todo o coração, todo entendimento. Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração com você. E se você crer nessa palavra, se você quer esse Deus que supre, esse Deus, sabe, que guarda, que protege, que lá no deserto começou a mandar pão, carne e cuidar do seu povo, você vai receber esse Jesus na sua casa hoje. Coloca a mão assim no seu coração, fala: Deus, eu te recebo. Eu recebo a Jesus Cristo
como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero experimentar o Deus que a pastora Sandra está falando, que guarda, que orienta, que direciona os passos e me faz andar por caminhos prósperos, por pastos verdejantes e me dá paz. Eu recebo Jesus. Querido, você que está aí com a sua mão no coração, eu quero orar por você. Pai querido amado. Oh Deus, obrigada por essa noite. Deus, obrigada. Obrigada pela tua presença aqui. E obrigada pela tua presença na casa dos meus irmãos. Obrigada pelo que o Senhor está fazendo. Senhor, derrama do teu poder sobre eles. Repreende todo espírito de depressão, de tristeza, de medo, de pânico, de solidão, de insegurança. Senhor, começa a trazer uma paz agora que excede todo entendimento. E Senhor, escreve o nome deles no livro da vida. E que o sangue de Jesus estejam sobre os umbrais dessas casas. E que nenhum mal lhe sobrevenha. Em nome de Jesus. Aleluias. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel.